Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Eu convido a que todos fiquem bem acomodados nas suas cadeiras, de modo a receber toda a energia e a paz que esse ambiente nos proporciona, sabendo que os irmãos da espiritualidade amiga já estiveram aqui preparando esse ambiente para que todos possam, desde já, receber as bênçãos do alto. Eu convido então, antes de nós fazermos as nossas reflexões, que nós elevemos o nosso pensamento ao Pai e agradecendo por mais essa oportunidade de nós estarmos neste convívio de aprendizado com Jesus e os seus mensageiros do bem. Que essa mensagem evangélica, que na sequência nós iremos comentar, possa contribuir não só para a nossa melhoria, mas de todos os que dela compartilharem. Que ela possa fortalecer a sua fé, a sua coragem e a sua paz. Que as palavras do Mestre possam despertar a vontade de buscar sempre mais o autoconhecimento, a reforma íntima e o desejo de fazer o bem. Que a sua luz fique conosco. Que assim seja. A mensagem, então, que nós vamos comentar hoje, ela foi extraída do livro Segue-me, de Emmanuel, psicografada, então, por Chico Xavier. Ele fica localizado na página 60 desse livro, então, que eu falei. E o título, então, como está ali no quadro, trata da fraternidade. E o Emmanuel, ele faz toda uma reflexão em torno de uma das parábolas do Mestre Jesus e que foi trazida para nós, né, por João, que é amemo-nos uns aos outros. E aí o autor espiritual, ele inicia a sua reflexão com uma lembrança bastante triste a respeito de civilizações que já desapareceram, algumas das quais ainda nos causam admiração, quando retratadas em filmes, nos livros, nos registros a que temos acesso, pelo fausto, pela grandeza da sua cultura e do poder político que exerceram umas sobre as outras. Quem não se lembra de ter estudado em algum momento, né, as civilizações egípcia, grega, romana, para falar apenas algumas das mais importantes, e assim se refere o Emmanuel, então, a essas civilizações. Os restos do templo de Karnak, em Tebas, se referem à vaidade transitória. Os resíduos do Circo Máximo, também chamado de Coliseu, em Roma, falam de mentirosa dominação. As ruínas da Acrópole, em Atenas, se reportam ao elogio da inteligência sem amor. Continua ele: santuários e castelos, arcos de triunfo, fortalezas e muralhas preciosas, hoje estão relegados à miséria e ao abandono, e atestam a passagem da discórdia, da prepotência e da fantasia. E aonde estão agora? As que sobreviveram ao tempo, em ruínas, lugares turísticos que dão uma pálida ideia da grandeza que experimentaram no passado. Pontua o Emmanuel: nem um só momento deste passado, porém, revela o espírito de fraternidade nas grandes civilizações que precederam o cristianismo. Se nós nos reportarmos às fontes de informação sobre aquela época, o que nós vamos encontrar, além das ruínas?
né, que nos lembram milhares de mortos em batalhas e guerras sem fim, pela posse de terras e a expansão dos territórios, a escravização dos povos submetidos pelos conquistadores, o confisco de todos os bens materiais a que tinham acesso os vencedores. E com estes objetivos sucediam-se as civilizações e as culturas. Não havia outros, apenas estes. Continua o Emmanuel. Antes do Cristo, não vemos sinais de instituições humanitárias de qualquer natureza, porque antes dele, o órfão era pasto à escravidão. As mulheres sem títulos eram objeto de escárnio. Os doentes eram atirados aos despenhadeiros da imundície, e os fracos e os velhos eram condenados à morte sem comiseração. Essas são palavras textuais do próprio Emmanuel, são palavras fortes, né? Mas pura verdade. Quando eu me preparava aqui para fazer essa exposição, eu também me perguntava, porque vocês sabem que esses títulos normalmente nos tocam muito e temos alguma coisa realmente a ver com eles, né? Quando eles não são propostos. E aí eu comecei a me questionar, né? Qual era a concepção de homem naqueles idos tempos, na antiguidade ocidental? O homem era visto pelos que detinham o poder apenas como uma máquina para trabalhar ou para lutar. Nada mais que isso. E as mulheres prestavam-se a ser concubinas dos abastados, ou escravas domésticas nos palácios, ou trabalhadoras nas propriedades rurais dos senhores de terras. Ambos eram considerados e tinham algum valor, enquanto pudessem ser úteis nestas funções. Depois eram abandonados à própria sorte, se não tivessem famílias que os abrigassem. Aí continua o Emmanuel. Aparece Jesus, porém, e a paisagem social se modifica. O povo começa a envergonhar-se de encaminhar os enfermos ao lixo, de decepar as mãos dos prisioneiros, de vender mães escravas, de cegar os cativos utilizados nos trabalhos de rotina doméstica e de martirizar anciãos e zombar dos humildes e dos tristes. Então, um novo mundo começa. Ao influxo do Divino Mestre, o homem passa a enxergar os outros homens como homens. O lar, a maternidade, o berçário, a escola, o hospital, o asilo, são recintos sagrados, e um novo gênio de luz ergue-se muito acima daqueles que se faziam respeitar pela espada, pelo sangue, pela sagacidade e pela força para governar as almas na terra. E sem palácio e sem trono, sem coroa e sem títulos, o gênio da fraternidade penetrou o mundo pelas mãos do Cristo e, sublime e humilde, continua entre nós em silêncio na divina construção do reino do Senhor. E não dá para negar, de fato, né, que a vinda de Jesus representou um marco na evolução da humanidade que o habitava, pelas suas lições amorosas, avançadas para a sua época, mas que ficaram entre os que o seguiram, e graças a estes atravessaram os séculos, chegando aos dias de hoje. Eu, porém, refleti um pouco mais profundamente nesta frase do Emmanuel. O gênio da fraternidade penetrou o mundo pelas mãos do Cristo e continua entre nós. E eu pensei, será? Será?
Os senhores e as senhoras presentes concordam? Vamos ver. Eu acho que antes de concordar ou discordar, é só para fazer uma provocaçãozinha, né? Pensemos por breves instantes sobre o que significa a palavra fraternidade. Então, o que o dicionário nos diz? Que essa palavra vem do latim frater, que significa irmão. Por esse motivo, fraternidade significa parentesco entre irmãos, amor ao próximo. Segundo Kardec, no livro Obras Póstumas, esta palavra resume todos os deveres dos homens uns para com os outros. Significa devotamento, abnegação, tolerância, benevolência, indulgência, e aí a gente vai somando, né? Somando. É a aplicação da máxima evangélica, proceder para com os outros como quereríamos que os outros procedessem para conosco. Fraternidade é o oposto do egoísmo. Enquanto este diz cada um por si, a fraternidade diz um por todos e todos por um. Aliás, um lema bastante conhecido nosso, né? Dos Três Mosqueteiros. Vejam só. Ora, sendo o egoísmo a chaga dominante da sociedade, enquanto ele reinar soberanamente, impossível será o reinado da fraternidade. As palavras de Jesus nem sempre foram compreendidas por ele expressar-se por parábolas, que nada mais são do que narrativas alegóricas que utilizavam a comparação ou a analogia, numa época onde o povo não tinha acesso ao estudo e ao conhecimento, que já era por si só incipiente naquela época. E eis que surge a seu tempo, sob a luz do Cristo, o Espiritismo, que veio para explicar os ensinos de Jesus em termos claros e para toda a gente. A doutrina espírita nos lembra em todas as suas mensagens as palavras inesquecíveis de Jesus, pois que são as únicas verdadeiras que nos mostram o caminho a trilhar para alcançar a divindade. Esclarece a respeito de nossa responsabilidade e compromisso para com o próximo, o nosso irmão. A fraternidade que devemos estender a todos os que de algum modo trilham caminhos conosco. Na família, com os amigos, no meio social, no trabalho, onde quer que tenhamos convivência com outros seres humanos. Kardec, ainda na mesma obra, afirma que a fraternidade não se decreta ou se inscreve numa bandeira. É preciso que ela esteja no coração dos homens e não se muda o coração por ordenações. O Espiritismo tem por missão fundamental entre os homens a reforma interior de cada um, fornecendo explicações ao porquê dos destinos, razão pela qual muitos conceitos usuais são por ele restaurados ou corrigidos, para que se faça luz nas consciências e consolo nos corações. Ele nos ensina e nos convoca a que diariamente nós façamos o nosso exame de consciência e analisamos se fizemos tudo bem que estava ao nosso alcance. Se exercitamos esta fraternidade que Jesus pregou e exemplificou. Como procedemos com aqueles que de nós se aproximaram, se aproximam? Quais foram nossas palavras, nossos atos, nossos sentimentos em relação a esses irmãos em Deus? Seguimos os ensinamentos de Jesus? Tomamos seu exemplo como conduta diária e costumeira? Fraternidade é o ato de alimentar e vestir os carentes, é a palavra consoladora que leva alento aos tristes e desvalidos, é um gesto amigo, é um olhar de encorajamento, é um sentimento de bondade e perdão aos que nos ofendem, voluntária ou involuntariamente,
aos que nos hostilizam ou querem nos prejudicar. Fraternidade é a aceitação do outro como ele é, com suas qualidades e seus defeitos, tal como somos nós mesmos. Enfim, eu conceituei assim que fraternidade tem 1000 faces. Em síntese, é amar o próximo como a si mesmo. E aí eu volto àquela questão. Será que o gênio da fraternidade ainda está conosco? Permanece conosco? Com a humanidade como um todo, né? Eu me refiro. Então, depois de fazermos essas ponderações, aí nós poderemos responder, cada um por si, para dentro de si, a pergunta que eu fiz anteriormente. O gênio da fraternidade, que penetrou o mundo pelas mãos do Cristo, continua entre nós? E eu termino a minha fala aqui, porque aí cada um poderá fazer o seu exame de consciência e ver se de fato nós estamos seguindo aquilo tudo que o Mestre, há 2000 e tantos anos atrás, nos deixou. Né? E, então, eu gostaria de convidar a irmã. Eu encerro aqui, então, a minha fala. Convido a irmã para fazer, então, e a prece de encerramento. Muito obrigada. Boa noite. Estamos mais uma vez felizes pelo encontro. E assim, nós convidamos aos irmãos médiuns que estão presentes para que juntos mentalizemos Jesus, lembremos das suas palavras amorosas e tão valorosas em conhecimento que nos ensinou a amar, a ajudar, como tão bem colocou a nossa irmã na palestra, a continuarmos lembrar da sua presença entre nós e sermos fraternos, para que um pouquinho por dia comecemos a nossa mudança. Porque, como tão bem colocou a nossa irmã Maria Salete, sabemos que somos humanos e que muitas vezes incorremos em erros, em falhas, e às vezes não temos aquele carinho, aquela fraternidade que Jesus nos ensinou. Porque além das doações materiais, às vezes um cumprimento, um ouvir, um entender é muito importante e estaremos com certeza sendo fraternos. Mais uma vez, grande Pai Celestial, grande Mestre Jesus, que veio até nós e nos ensinou tão bem, que continuem estes ensinamentos em nossa mente, para que a cada dia, a cada momento novo, cada um de nós consiga lembrar da fraternidade que Jesus nos ensinou. Muito obrigada por mais este encontro, por esta nova oportunidade de te lembrar, Senhor, grande Mestre Jesus. Que assim seja. Que assim seja.